Boa tarde. O sol tem um papel importante na nossa saúde. É importante, por exemplo, para o desenvolvimento dos ossos e para o nosso bem-estar. Mas pode ser também um risco quando a exposição é em excesso. Como combinar o melhor do sol e também evitar os seus perigos é o que vamos saber hoje no Sociedade Civil. A relação entre o Sol e a nossa vida é um difícil jogo de equilíbrios. Precisamos dele na economia, na agricultura e cada vez mais para produzir energia elétrica. Mas é também o Sol que nos permite sintetizar a vitamina D e que proporciona os dias solarengos que revitalizam o bem-estar de todos nós. Hoje, no Sociedade Civil, vamos falar-lhe dos principais perigos do Sol. E mais à frente recebemos a visita do Luís Medina, que nos vem falar das comemorações dos 89 anos da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Quais são os perigos do sol? Como é que podemos evitá-los? São perguntas que vamos fazer hoje aos nossos convidados da Sociedade Civil. O Osvaldo Correia, dermatologista, secretário-geral da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo. Paulo Ribeiro, oftalmologista. Está connosco também a Cristina Fonseca, coordenadora do Departamento de Educação para a Saúde do Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. E Maria da Graça Pernos, que nos vai contar também o caso dela, teve um problema de cancro de pele, é um dos nossos testemunhos desta tarde. Todos sabemos que o clima está a mudar e que ele tem provocado uma crise global. Um dos impactos da poluição humana passa pela redução da camada de ozono, que é a principal barreira de proteção à radiação. Isso faz com que muitas vezes ouçamos também e se diga com frequência que o sol já não é o mesmo e que temos que nos proteger dele de uma forma mais eficiente. No inverno, sentimos falta dele. Dias frios, chuvosos e cinzentos são meio caminho andado para a melancolia. O sol é fonte de vida na Terra e em nós começa por ter um impacto avassalador no nosso estado de espírito. Nós sabemos cada vez mais que o sol ajuda a prevenir as depressões, principalmente as depressões reativas. É importante que as pessoas que passam tanto tempo debaixo de teto, tanto tempo com luz artificial, que nestes dias saiam, vão para a rua, vão com os seus filhos, pratiquem atividades, claro que têm que se proteger, mas pratiquem atividades ao ar livre, aproveitem, desfrutem o mais possível estes dias. Além desta psique solar, o sol faz tão bem como se sente, e isso vê-se no corpo, que fica sempre mais moreno. E é também com o sol que produzimos a vitamina D, crítica no desenvolvimento dos nossos ossos. Dito isto, apesar de tudo, o sol deve ser encarado como um medicamento. Não é necessária prescrição médica, mas deve ser consumido com moderação, pois neste caso a nossa pele tem memória de elefante. Há lesões que ela nunca esquece. Esta senhora está com o cancro de pele aqui, que vai tirá-lo brevemente e vai ficar curada, mas tem que ser vigiada e tem que ser vigiada para o resto da vida para ver se não há outros sinais que possam aparecer. Portanto, este é um exemplo daquilo que podíamos evitar e é o exemplo de que num tecido com proteção adequada, com design adequado, poderia ter evitado. Eu tenho cuidado, mas foi uma distração, foi assim em 10 minutos. Foi uma queimadura solar que degenerou. Os alertas são constantemente repetidos pelos dermatologistas, mas ainda há quem faça orelhas mocas a estes apelos. Todos os anos, em média, detectam-se 11 mil novos casos de melanoma em Portugal. E aqui não há tempo a perder para evitar que este cancro seja fatal. Como é que devemos comportar-nos com o sol e como é que nos devemos prevenir também de situações de saúde mais complicadas? É o que vamos saber hoje no Sociedade Civil. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde, bem-vindos. Osvaldo Correia, vou começar por si. Tem havido nos últimos anos um esforço muito grande, não só ao nível dos profissionais de saúde, mas de uma forma geral também das associações que estão ligadas a este problema e da comunicação social também, no sentido de alertar as pessoas para estes riscos e para estes problemas. Isso tem tido um resultado positivo, ou seja, começamos a controlar este problema ou ainda não? É uma pergunta pertinente
E de facto, quando perguntamos muitas vezes às pessoas, então o que é que acha sobre isto? As pessoas já sabem mais, já têm melhores cuidados. Normalmente há aquela posição sempre negativa. Não vê no verão, aquelas pessoas ainda continuam a se expor. Mas a realidade é outra. A realidade é que, efetivamente, os portugueses têm conhecimento dos melhores da Europa. Houve recentemente até um estudo em vários países europeus em que uma das coisas que se percebia era tentar saber o nível de conhecimento sobre os cuidados a ter com o sol, que cuidados é que devíamos ter para reconhecer os cancros de pele, e os portugueses eram dos países da comunidade europeia, eram dos que tinham melhores conhecimentos. De qualquer forma, há uma emergência de maus comportamentos ou comportamentos de risco que a população não tinha conhecimento e os próprios técnicos não os alertavam. Hoje em dia nós vemos com esta globalização que há muitas vezes umas férias súbitas, como nós dizemos, férias relâmpago, que por vezes é uma pequena porcentagem da população, mas que incorre em riscos acrescidos e que vai aumentar ou pode acrescentar este número de cancros de pele que em todo o mundo está a aumentar e é preciso perceber férias isso. relâmpago, portanto, férias não programadas ou programadas rapidamente e, portanto, em que não há uma habituação da pele anteriormente à exposição solar e, portanto, é feita ali de repente... Choque térmico. Exato. Porque, muitas vezes férias fora também, não é? Porque tem sol noutros sítios. Isto é um assunto. O outro é, repare, se nós virmos, o desporto é saudável. O desporto ao ar livre é saudável, mas de facto houve uma emergência de centenas de milhares de pessoas a praticar desporto ao ar livre que não existiam há 10 anos, ou 15 anos, ou muito menos há 20 anos atrás. Não devemos deixar de fazer essa prática de desporto, mas temos que provavelmente procurar horas adequadas, e essa tem sido o lema da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, que este ano, aliás, faz 30 anos de educação, sensibilização em, deixem-me dizer, saber conviver com o sol. Nunca fomos dermatologistas contra o sol, antes pelo contrário, porque ele é benéfico em termos não só do ponto de vista psicológico, e deixe-me dizer, não é o sol direto só, é a luminosidade. Porque foi falado aqui na peça, e já agora um pequeno parênteses também da peça, não se prevêem 11 mil novos casos de melanoma, mas 11 a 12 mil novos cancros em geral, dos quais 1000 serão melanoma, porque poderia às vezes as pessoas ficarem preocupadas, mas são pequenos parênteses, mas de facto nós sabemos que o sol tem este benefício, até em termos de dermatologia. Eu costumo dizer que no dia-a-dia clínico sugerimos mais vezes a expor ao sol do que fugir do sol, que as pessoas já sabem de todos os cuidados em ter, que deve evitar isto, deve evitar aquilo. O início do dia e o final do dia é benéfico a vários níveis. A vitamina D, fala-se da vitamina D, é extremamente importante, mas basta 15 ou 20 minutos. Não vale a pena saturar a capacidade de produção da pele, porque ela não vai conseguir produzir mais, não é por estar 1 hora ou 2 horas ao sol que vai produzir mais vitamina D. E os níveis de vitamina D normais ainda é polémico, porque hoje em dia encontra-se deficiência, entre aspas, na população associada à patologia e não patologia e a muitas patologias, mas quando existe um déficit reconhecidamente importante pelo clínico, umas simples vitaminas que damos aos bebezinhos são seguras, baratas, eficazes, são importantes, se for em caso disso, suplementar. Portanto, não é induzir a prática de exposição solar a horas prolongadas que favorece a produção de vitamina D na pele e muito menos já agora os solários, que isso então é um tema que já nem vamos pensar. falar deles também. Mas então as ondas já agora já foi mais intensa do que nesta altura. Mas... Portugal também é líder dos bons comportamentos, apesar disso tudo, mas não podemos dizer também que lá por sermos melhores que os outros, estamos a incorrer em riscos que, por exemplo, a Austrália encerrou, reconheceu, mais comprovado e por vários estudos, que favorece mesmo o uso esporádico, sobretudo em idades mais jovens, favorece todas as formas de cancro de pele, carcinomas basosolares, carcinomas espinossolares, melanoma, e a legislação proibiu em definitivo a existência de solários na Austrália. A comunidade europeia, digamos, acaba por estar a reforçar a fiscalização. Aliás, este ano surgiu uma nova normativa de reforço à legislação existente e Portugal tem uma legislação que é preciso que exista fiscalização, porque todos nós sabemos, e fomos por aí, vemos no local errado, que é próximos de escolas ou de universidades, e em indução de tempos de exposição que são altamente cancerígenos, e as pessoas têm que ter pelo menos um consentimento informado da prática. Perto de escolas, o quê? Os solários? Os solários, exatamente. Isso, então, e se os retirarmos de perto das escolas, a tentação deixa de existir, é isso? Não, repara, os jovens são o fator de risco. Essa informação está lá toda e os jovens que quiserem usar os solários vão usá-los mesmo que não estejam em frente à escola. Mas é como aparece-nos uma mensagem repetida. Nós somos a favor da informação.
e se essa informação, perante um consentimento informado, e se essa informação for suficiente do ponto de vista científico, eu acho que devemos até validar junto da população. Temos que seguir também os exemplos dos outros que têm mais prática e mais anos de estudos, como é o caso da Austrália, para percebermos qual é o caminho. Neste momento, decidiram-se, e decidiu-se em termos europeus, fazer um reforço da fiscalização e da legislação. Vamos aguardar se isso é suficiente, é um dos caminhos. Mas na mudança de comportamentos, é isso que estávamos a dizer, o desporto que deve-se fazer, mas naquela hora que nós dizemos de mensagem há muitos anos, sombra aumentada, hora apropriada. Hora apropriada para quê? Para caminharmos, passearmos, andarmos de bicicleta, fazermos as corridas que quisermos, mas de facto essa mensagem, porque essa mensagem da sombra aumentada, hora apropriada, ela é, independentemente do local onde nós estejamos, aqui em Portugal ou fora de Portugal, independentemente da estação do ano, porque todos nós sabemos que o sol é mais a pico no verão do que depois, por exemplo, na primavera. Portanto, quando nos dizem o horário, nós temos muitas vezes aquela ideia de que o horário vermelho, dizemos das 12 às 16, é vermelho. Já vamos falar dos horários mais em pormenor e saber também, reafirmar e sublinhar alguma informação, que provavelmente muitos espectadores já conhecerão, mas é sempre bom reforçá-la. Paulo Ribeiro, bem-vindo, obrigada por estar connosco também. De uma forma geral, e por aquilo que percebemos também, a população portuguesa tem uma noção dos riscos que pode ter em termos de problemas de saúde na pele. Dos olhos fala-se menos do que se fala do Fala-se menos da porque pele. Porque o problema não é tão grave. O problema não é tão grave, claro. Mas a luz solar pode ser também nociva para os nossos olhos? Temos que separar dois grupos. Portanto, o ser nociva numa situação aguda, que isso só existe quando se olha diretamente para o sol, e aí, digamos, podemos dizer que a população já está educada. Quando há eclipses, toda a gente é informada que não se olha, e já se arranjam óculos com filtros. E também os miúdos nas escolas, que muitas vezes faziam os jogos de quem é que aguentava mais olhar para o sol. E as crianças mais ou menos estão instruídas, e aí nunca, digamos, se poderá considerar que é pouco insistir com elas, porque começam a brincar e de repente há um que se lembra outra vez de fazer o jogo quem aguenta mais olhar para o sol. Digamos, tem-se verificado, e eu na minha prática também tenho verificado, que praticamente já não existem histórias de jovens que tenham as lesões maculares provocadas pela queimadura solar. Isso já praticamente não existe, e é preciso continuar a insistir nisso para que não ocorra. Eu lembro-me que quando eu era rapaz, e o meu pai era oftalmologista, e havia inclusivamente algumas procissões no dias de festa de alguns santos, aqui perto do Porto até, que se dizia que se durante a procissão se olhasse para o sol se conseguia ver a Santinha. E era certo sabido que todos os oftalmologistas nos dias a seguir tinham meia dúzia ou uma dúzia de indivíduos que ficavam definitivamente com 10% de visão por causa da procissão. Só que era muito difícil, digamos, chegar às populações porque não havia televisões, e a rádio também, as pessoas não ouviam assim tanto. Bom, isto já não existe, quer dizer, essa é uma história, uma anedota quase, não é? É mesmo uma anedota, felizmente já não existe. O aspecto, digamos, que agora se fala mais, que é a influência do sol como, digamos, uma ação crónica, estamos um bocado semelhante com a da pele, mas, digamos, a longo prazo. Há duas doenças, fundamentalmente, que têm a ver com isso, que é a catarata e a degeneração macular. E também está muito empolada essa situação, porque, digamos, são elementos, o sol é um elemento, mas não é de maneira nenhuma mais importante, e se calhar não é aquele que é mais fácil de nós evitarmos. Nós não podemos deixar de estar, digamos, a viver onde vivemos, onde há o sol. Sabemos que, por exemplo, há as mulheres, por exemplo, dos países árabes que usam muito o véu e estão permanentemente com os olhos na sombra, têm uma pequena percentagem menor de cataratas que as pessoas do mundo ocidental. Mas a pequena percentagem não vai justificar andar agora toda a gente com o lenço ou com os óculos escuros para poder ter uma percentagem de 5 ou 3% menos de catarata que os outros. Quer dizer, é uma situação... Os óculos de sol justificam-se às vezes? Em que circunstâncias? Eu diria que eles se justificam em 90 e muitos por cento dos casos, é uma forma de dizer, por comodidade, por conforto, porque nos incomoda. Depois há a moda. Para evitar a lesão do sol. Portanto, estamos a falar de anos. Portanto, populações que estão expostas por trabalho, por exemplo, indivíduos que trabalham nas estações de esqui, que estão... permanentemente do ultravioleta muito mais intenso. Mais intensa, sim. Então, não vai dizer agora aos pescadores e às pessoas que vivem como nós na orla marítima que vamos agora andar todo dia com óculos escuros porque vivemos aqui à beira-mar. Mas há certas profissões muito expostas também, como é o caso da agricultura e da pesca, que não deviam ter esse tipo de proteção, não é necessário? Nem é prático, nem é possível. Vai falar agora com o pescador a ver se aqui quando sai nas traineiras vai andar com óculos escuros. Não é viável.
E vai acontecer é que chegar à conclusão que, de facto, os pescadores poderão ter uma percentagem relativamente maior, ao chegarem aos 70 anos, de catarata, que é uma cirurgia, hoje em dia, com um grau de eficácia quase total e, por conseguinte, nem é viável. A degenerescência macular, digamos, é um fator que será o quarto ou o quinto na causa, ou digamos, no agravamento da degenerescência macular. Muito mais importante é o tabaco, é o álcool, é a alimentação, são os vegetais, é não comer as carnes vermelhas, quer dizer, é muito mais fácil e muito mais útil e mais eficaz entrarmos por aí do que propriamente andarmos com os óculos escuros atrás, digamos, com obsessão, não é? Cristina Fonseca, bem-vinda, obrigada por estar connosco também. Não se falou muito disso aqui, mas já se sugeriu essa questão que é importante também, que é muitas vezes nós expomos-nos ao sol e só passados muitos anos é que podemos ter um problema e às vezes não conseguimos associar esse problema de pele que temos às exposições que já fizemos há 5, 6, 10 anos atrás, não sei. Essa é uma das questões que é preciso também terem atenção, não é? Sim. É o sol que nós vamos tomando, digamos assim, na praia, quando estamos de férias, etc., tem um efeito cumulativo na nossa pele? A sua ação cumulativa. Isso é o quê, em concreto? O que é que acontece? Isso, no fundo, é um capital solar que a nossa pele vai tendo e que vai ficando mais cheio, vamos chamar assim, ao longo da nossa vida, e que, portanto, quanto mais enriquecido estiver este capital, maior probabilidade teremos também de ter depois um problema de saúde mais tardiamente. E isso é efetivamente também uma das mensagens que a Liga Portuguesa contra o Cancro vai reforçando junto à população e junto à população mais nova. Ouvíamos aqui falar, o Dr. Osvaldo, e muito bem, dos comportamentos, do conhecimento que nós já temos, mas o grande problema aqui é, de facto, mudarmos o nosso comportamento, percebermos que aquilo que sabemos tem que começar a ser praticado, tem que começar a reverter em mudança comportamental. E, portanto, daí também, desde o aparecimento da Liga, no Regional do Norte, e mesmo do próprio Departamento de Educação para a Saúde, há 26 anos, que se faz muito trabalho com a população mais nova, no sentido de que as tais brincadeiras de olhar para o sol durante muito tempo, ou as brincadeiras normais, sejam também elas feitas em condições de segurança, para que não haja a exposição excessiva ao sol, por um lado. Falámos aqui do desporto, não falámos, por exemplo, dos recreios. Exatamente, os recreios das nossas escolas, que nem sempre têm as sombras apropriadas. Há também manifesta falta de infraestruturas. Já há uma preocupação ao nível dos espaços escolares de fazer essa proteção. Nota-se cada vez mais, da parte também dos municípios, esta vontade de se aliarem, quer à Liga, quer a outras instituições, em termos de educação para a saúde. Começa a haver cada vez mais esta procura. Vocês visitam as escolas para fazer esse tipo de sensibilização? Sim. É muito habitual da nossa parte, é prática diária, posso dizê-lo, fazermos ações de educação para a saúde em contexto escolar e comunitário, mas claro que desde sempre a escola foi considerada um contexto primordial, porque lá é que estão os adultos amanhã e em questões, nomeadamente do cancro de pele, é essencial, como falávamos, desde pequeno percebermos que a nossa exposição deve ser regrada, deve obedecer aqui a algumas regras e cuidados, de forma a que possamos ser adultos mais saudáveis e sem problemas tardios. Qual seria o recreio ideal para ter estas um recreio com a tal sombra que nos permita efetivamente... E das escolas que visitam, há muitas que não cada têm vez esses mais espaços? As mais antigas, claramente, não é? Porque não estavam ainda na altura preparadas para estes conhecimentos que agora temos, não é? Mas hoje em dia, cada vez mais, as novas escolas surgem com as árvores, com os telheiros que permitem também às crianças escolherem este espaço para a sombra. Portanto, nota-se a esse nível uma preocupação que também é necessária. Nós precisamos trabalhar em conjunto. A sociedade civil, as instituições de saúde, as próprias autarquias, porque só todos juntos conseguiremos, efetivamente, chegar a condições de saúde muito mais potencializadas. Sente as populações hoje mais sensíveis a estas questões? Sim, mais alerta e mais permeáveis também àquilo que são as nossas sugestões, àquilo que são também os nossos cuidados, as sugestões, sim, as populações são mais sensíveis. Você também chega já agora que, neste âmbito em que a Liga tem tido, ao longo, nas várias patologias oncológicas, ações de sensibilização, e também de encontrar uma das questões que, se há modificação, a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo também teve e tem as dermatologistas preocupação de tentar criar uma linguagem adequada ao target, ou neste caso se é a criança, se é o adolescente. De facto, o grupo
mais vulnerável e ainda continua resistente é o adolescente e o adulto jovem. As crianças têm uma sensibilização hoje em dia, fruto até das próprias escolas, seja das ações sobre os educadores, sobre os professores. São várias hoje em dia as instituições e, como falávamos há pouco, mais do que ser uma A ou B, uma associação ou uma liga ou uma sociedade, hoje em dia o tema é falado e é isso que se pretende que ocorra. Efetivamente, em termos de encontro à sua pergunta sobre modificações de comportamentos, nós temos dados mesmo sobre isso. Nós, em 2004, disponibilizámos informação e um inquérito a mais de 10 mil crianças na área do Porto, escolas públicas e privadas, e fizemos a repetição desse mesmo inquérito em 2013. E o inquérito incidia não só sobre as crianças, mas também sobre a estrutura da escola. Efetivamente houve uma modificação muito grande. Houve surpresas muito grandes e com uma percentagem bastante elevada, não só nas crianças, como também nos adolescentes. Nós fizemos depois também nos adolescentes, sobre coisas tão simples como no início de o sol, por exemplo, é diferente da escola ou da praia. E é verdade ou é falso? E, de facto, o sol, diziam que era verdadeiro, que era diferente do sol e da praia. Quer dizer, havia uma noção, e esta noção que agora nos parece ridícula, há 10 ou 15 anos atrás, ou 20, ainda era, digamos, interiorizado, e ainda é interiorizado por muitas pessoas que julgam que o sol que se passa em Hermesinde, ou em Vila Real, ou em Penafiel, é diferente do de Matosinhos. E isso não tem nada a ver. Pode haver outras condições atmosféricas que possam condicionar isso. A luminosidade é diferente e, portanto... Não, mas isto é um tema importante. Induz essa resposta um bocadinho, não é? Mas deixe-me dizer que as escolas, além de ter uma sensibilidade, ações de formação, que tudo fazemos, a Associação faz, como outras instituições fazem, há, de facto, lembrar que, por exemplo, as escolas antigas, a propósito das escolas antigas, tinham espaços de sombra que foram decapitados. E esses espaços de sombra, que têm que ser, obviamente, selecionados por causa da questão das alergias, para não induzirmos alergias oculares e respiratórias, ou até de pele, têm que ser preparadas para não dizermos que as crianças só podem de madrugada ou à noite brincar. As crianças têm que ter espaços de sombra apropriados. E isso foi, digamos, houve uma forte sensibilização e pode-se fazer toldos, que não pode ser uma sombrinha, ser um guarda-sol pequenino, são toldos que têm que ter áreas grandes por causa da reflexão que pode existir no cimento, que pode existir na terra. Portanto, termos uma dimensão, e isso tem que ser estudado. Sim, e houve alterações? Houve modificações já, e deixe-me dizer que este ano, que há, digamos, foi esta semana ter publicação em Diário da República de várias medidas, uma delas é precisamente nas próprias escolas falar-se sobre o tema, introduzir-se num programa temático, que tem que ser uma luta, entre aspas, de sensibilização das autoridades ao longo destes anos com os grupos parlamentares de saúde, e que houve uma unanimidade de todos os grupos parlamentares na Assembleia da República. Isto foram anos que tivemos de associação com as comissões da saúde e de facto, há uma falar desses temas dentro da sala de aula. E estas implicações são muito importantes, seja para o governo de hoje ou da amanhã, de introduzir este conteúdo de saber conviver com o sol, com linguagem adaptada à criança pequena, ao adolescente, mesmo aquele que vai para a faculdade. Por outro lado, dotar as escolas de recursos que permitam fazer o desporto ao ar livre, porque uma das coisas que nós víamos era que horas é que faziam, por exemplo, os horários das aulas de educação física. Isso foi uma modificação espetacular. Na área do Grande Porto, em que em 2004, havia muitas escolas a fazerem os seus horários precisamente ao meio-dia, 11, meio-dia, e modificaram, e mais deixaram para o fim da tarde. Isto são modificações positivas. São coisas simples às vezes de fazer, é uma questão de se refletir só. De ajustar os horários, porque não é deixar de fazer as brincadeiras, nem é deixar de conviver com o sol. E a propósito de moda, de fashion, de facto, a proteção dos olhos levou benefício grande. Até parece que nós, nos nossos inquéritos, o que vemos é que o adolescente e o adulto jovem, se levam medidas de proteção adequadas, teoricamente era o óculos escuro, porque ele vai sem chapéu, não levou protetor, vai. Mas mais depressa leva os óculos escuros do que o boné ou o chapéu, com certeza. Que até protege os olhos. Maria da Graça, bem-vinda, muito obrigada por estar connosco. Eu penso que estas questões e estes problemas de saúde lhe tocaram mais perto quando se deparou com um problema semelhante também, que foi há cerca de meio dúzia de anos, não foi? Sim. E foi após umas férias que fez. Grandes. Estas férias, como se dizia há pouco ali, repentinas? Não. Não, foram programadas, mas eu adoro o sol e adorava trabalhar para o bronze, como se costuma dizer. Gostava de ficar morena e de sentir a sua pele bronzeada, exato. É isso? E expus-me demasiado ao sol. Mas fazer umas férias foi em Portugal, foi fora já agora? Foi fora. Foi fora. Chegou e começou a trabalhar para o bronze, foi isso?
Não, quer dizer, estive fora nas férias de verão, apanhei imenso sol. Já tinha apanhado sol cá antes disso? Já. Aliás, o Dr. Osvaldo disse uma vez que a pele tem memória, não é? Portanto, o sol que se vai apanhando pode vir a trazer complicações. Vamos acumulando, não é? Acumulando, exato. E não tinha essa noção na altura? Tinha, mas... Que a pele tinha memória? Tinha, mas não ligava muito, achava que não, porque eu punha sempre protetor, embora não com a frequência devida, porque tomava várias vezes banho no mar ou na piscina e devia Fazia renovar. muita praia? Fazia muitas horas de exposição ao sol? Fazia bastantes. Bastantes. Bastante, e em horas... horas... o dia todo na praia? Não, o dia todo não, mas era capaz de ir de manhã e depois de tarde, até à hora do lanche, portanto, nas horas piores, e apanhava bastante sol, sim. E, entretanto, apareceu-me uma espécie de sinal que começou a ganhar uma crostinha. E sempre que a crostinha... Foi na testa, é isso? Foi aqui. Era um sinal, parecia que uma feridinha? Sim. E ganhava uma crostinha, a crostinha caía e ficava em sangue. E eu assustei-me, claro. E consultei um médico na altura. Foi um dermatologista? Sim, que me disse que era cancro de pele. E porque eu podia tratar, sem ser operada, podia tentar tratar usando uns cremes adequados e assim umas coisas. E eu fiquei apavorada, claro. Eu queria era tratar imediatamente. Depois não estava a contar, não estava à espera, apesar de apanhar muito sol? Não. Nunca tinha pensado nisso? Não. Portanto, foi apanhada de surpresa pela doença? Surpresa, exato. O que é que fez a seguir, então? E depois fui a outro dermatologista que no espaço de 15 dias me operou, não é? Era de facto cancro. Teve que extrair esse sinal? Fez sair e depois estive a recuperar e que no verão devia usar sempre chapéu, não me expor. Não usava antes chapéu? Não. Portanto, expunha muito também o rosto? E teve que fazer algum tratamento suplementar nessa altura? Foi só fazer a extração? Não, foi só operada. Foi só operada. E tem que fazer algum acompanhamento? Tem que pôr sempre protetor, sim, e ser vista com regularidade. Regularidade é o quê? Vai... Uma vez por ano? Sim. E sabe, nomeadamente, fazer a sua vigilância em termos da sua pele? Sei. Ainda há pouco tempo tirei um sinal nas costas, fiquei surpreendidíssima, e foi o Dr. Osvaldo. Mas ficou surpreendida porquê? Porque não contava que nas costas também tivesse problemas, não é? Mas eles podem aparecer por todo lado. Já acrescentar alguma coisa, Cristina? E é porque quando começamos a ouvir estes testemunhos, de facto, verifica-se aquilo que é a nossa prática e é esta grande dissonância entre o que sabemos e, de facto, o que fazemos. Entre o que sabemos e o que depois nos acontece. Porque o mais habitual, e isto é transversal a todas as doenças oncológicas, não é? Eu acho Nós que ouvimos falar a muita coisa. Exatamente, mas é sempre para o outro. É só não é? aos outros. E em relação ao sol, há muito esta dissonância, porque ele é tão bom, como é que nos pode fazer tão mal? E há sempre esta grande dificuldade. Há quem não dificuldade. goste muito e não conviva bem com a exposição solar e com o excesso de calor, mas há precisamente pessoas que têm um prazer enorme nisso. Que gostam não é? e que gostam Era de o caso da estar Maria e da que não Graça. usam o chapéu e porque não usam o óculos de sol e porque pensam que estar deitado de olhos fechados já não tem qualquer tipo de problema. Há pessoas que, por exemplo, dizem nós não vamos para o areal, mas ficamos na esplanada. E esquecem-se, como dizíamos há pouco, da reflexão e, portanto, continuamos a apanhar a exposição solar e continuamos a ficar em risco. E o grande problema aqui, quando fazemos educação para a saúde, e a grande dificuldade que todos os técnicos que o fazem na Liga ou em qualquer outra instituição, é esta. Nós estamos a falar com pessoas que têm afetos e emoções face a este fator de risco que é o sol. Normalmente nós gostamos dele, o sol para nós é sinónimo de vida, dá-nos energia, dá-nos bom humor e, portanto, nós queremos aproveitá-lo. Bem-estar, nós queremos aproveitá-lo. E é difícil muitas vezes, e quando falamos em adolescentes temos o outro grande problema, porque nós também trabalhamos muito com escolas de segundo e terceiro ciclo e com as universidades, que é muito esta ideia de que nós somos super-homens e super-mulheres e a nós nunca nos vai acontecer nada. Claro, e somos aos 17, 18 anos.
E somos Está imortais. na nossa cabeça, não é? Exatamente. Portanto, é muito complicado. Exatamente. A sensibilização tem que ser feita de uma forma muito específica para essas Exato, idades, e depois não é? são coisas que também é muito por modelagem, não é? Se os meus pais vão, porquê é que eu não posso ir? Não é? Continuamos a ver muito esta história do olhos para o que eu digo, não olhos para o que eu faço, portanto a criança supostamente... Portanto, o exemplo dos adultos, dos mais velhos, é muito importante também. E portanto a ação tem que ser feita em todas as faixas Osvaldo etárias. Correia, é importante também sabermos vigiar a nossa pele, sabermos olhar para ela, perceber as alterações, fazemos isso de uma forma geral. Estamos mais sensíveis, como dizia no início do programa, aos riscos, aos perigos e aos comportamentos que nos podem pôr em risco. Mas em termos de prevenção, e nomeadamente em relação à forma como nós observamos a nossa pele, já aprendemos o que tínhamos a aprender ou não? Aqui ainda temos um trabalho a fazer. É a segunda etapa que eu diria que estamos ainda no começo, quase chegar a meio. Prevenção primária é cuidados é que eu tenho que ter para evitar os riscos que me podem vir a dar um dia problema. E foi ali falado, no final daquelas férias que eu apanhei o cancro, não. Foi uma coincidência, porque muitas vezes já há esta noção. E eu agora já não vou apanhar praia. Muitas férias durante muitos já anos, não vou apanhar sol há um ano, 2 ou 3, porque já não tenho risco. Não é, o risco está lá. A fatura pode vir anos mais tarde daquela exposição inadequada, acumulada ou súbita. Isso é um tema. Agora, a prevenção secundária, que é no fundo o diagnóstico precoce, esse é outro dos temas, e deixem-me lembrar que existe precisamente neste âmbito da prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, precisamente no dia 20 de maio, em Portugal, é o dia do euromelanoma, dia dos cancros da pele. E este dia do euromelanoma existirão algumas dezenas de serviços que vão disponibilizar um rastreio gratuito, precisamente para as pessoas de maior risco, ou seja, aquelas, no fundo, que apanharam muito sol ao longo da vida no trabalho, ou pessoas que apanharam queimaduras solares quando eram mais jovens, ou as pessoas que têm muitos sinais que são irregulares, portanto, são sinais que são normalmente escuros ou com várias cores, são irregulares na cor e no contorno, que devem ser diferenciados daqueles sinais que nos aparecem com a idade em todos nós. E este é talvez o tema mais importante. E não é fácil, às vezes, diferenciá-los para o leigo, para o cidadão comum. O site da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo e o site do euromelanoma.org/Portugal disponibiliza precisamente quais os sinais a valorizar. E era esse o tema que eu ia dizer, que é, todos temos sinais, à medida que passa o tempo temos mais sinais, muitos sinais são de predisposição genética, sem qualquer risco de cancro de pele, que podem até surgir-nos com a idade ou por questões hormonais, e portanto há que, junto do seu médico, se há dúvida, e se houver dúvida, junto do seu dermatologista, esclarecer. Mas nós temos que, nessa multidão às vezes de sinais, identificar aquele que é, muitas vezes, o ladrão, aquele que nos pode colher. E, efetivamente, nós temos os carcinomas vasocelulares que podem ter um crescimento mais lento, um carcinoma espinocelular que pode ser mais agressivo, e o melanoma tem que ser detectado nos primeiros meses que ele surja. E é o mais agressivo, não é? E às vezes as pessoas julgam que é aquele sinal que é muito feio, que dá sintomas. Eu costumo sempre lembrar as pessoas, tudo nasce pequenino. Eu costumo dizer, nunca vi um elefante nascer grande. Portanto, é uma pequena alteração de um sinal que eu tinha, ou um sinal pequeno, novo, diferente, mas que está a ter um comportamento diferente dos outros. Aquela regra que nós temos para as lesões escuras do ABCDE, da simetria, de bordo irregular, de cor heterogénea muito escura, de um diâmetro que dizemos que mais do que 5, 6 milímetros, o mais importante é o E, que é da evolução ou da alteração recente. É aquele comportamento diferente. É aquilo que nós chamamos nas nossas histórias do Zé Pindas, tipo, o patinho feio. E as pessoas têm que interpretar como isso. E depois é a cultura. Eu costumo dizer que o autoexame da pele é tão importante para o diagnóstico precoce do cancro da pele como o autoexame da mama, que hoje em dia é universal para um diagnóstico precoce ou por uma suspeita de que se há uma alteração eu vou esclarecer. Repito, não é por aparecer um sinal ou por alterar um sinal que é logo para tirar, a maior parte não necessita, mas temos que identificar aqueles que são perigosos e, na dúvida, junto do profissional de saúde, neste caso do vosso próprio médico, do médico de família, do vosso médico que hoje há, de facto, já em termos de pós-graduação, de facto, muitos cursos que se faz, teórico-práticos para os médicos de família, e hoje em dia existe uma interligação entre médicos de família... São sensíveis e preparados também para detectar essas situações, não é? E para encaminharem. E se houver dúvida, vamos para os dermatologistas. Já vamos voltar aqui à conversa. Vou agora também ouvir ali o nosso público e perceber como é que eles convivem com o sol, se conhecem os seus riscos e também que cuidados é que têm com ele no dia-a-dia. Olá, bem-vindo. Boa tarde. Como é que se chama? Álvaro. Álvaro, expôs-se muito ao sol ao longo da sua vida? Nasci à beira-mar. Nasceu à beira-mar? Nasci na fora, à beira-mar, desde criança sempre exposto ao sol. Brincava cá fora, ao sol também, brincava não é? Ao sol, mas sempre como protegido, tive sempre o cuidado de usar sempre óculos, protetor de óculos. Óculos de sol? Sim, e chapéu? O chapéu também. E protetor solar?
Também, eu usava sempre. Usava sempre? Hoje ainda Sim. se expõe muito? Hoje ainda me disponho muito, agora como estou aposentado, de vez em quando vou para a praia todo o dia, mas sempre com proteção. Vai o dia todo, mesmo Sim, naquelas sim. horas mais Sim, complicadas de sol? Não, complicadas não, vou naquelas horas... A hora do almoço, até às 4 da tarde, vai? Não, vou depois das 4. Depois das 4 até às 8. E vou de manhã das 8 ou das 8h30, 9 horas até às 11 horas. E depois faz uma pausa ali nas horas de maior sol. E fez sempre assim ou começou a fazer isso depois de ter informação em relação aos riscos do sol? Quando era mais jovem, claro, que se expunha mais ao sol. Quando era mais jovem não queria saber disso, pois não? Não queria saber dessas coisas. Estava-se bem? Estava-se bem. Também a minha cor de pele é sempre uma cor já muito morena, não é? Morena, pois. E não era tão isso também, também é importante, não é? O tipo de pele que se tem. Umas são capazes de resistir mais do que outras. E sempre gostou do sol? Gostei do sol porque nasci à beira-mar, não é? Continua a gostar? E continuo a gostar do sol. Muito obrigada. Mas sempre com proteção, claro. Muito obrigada. Olá, boa tarde, bem-vinda. Bom, no seu caso, que é branquinha e de olhinho azul, não sei se não terá que ter cuidados especiais com o sol. Ando sempre com protetor solar, sempre, mesmo no inverno. Põe protetor solar? Sempre, ecrã total. Uso óculos ecrã total no rosto? No rosto e mesmo nos braços. Nos braços? E se conduzo de saia no verão, ponho nas pernas também. Ah, é? É, e o pescoço também tenho essa preocupação porque... Para além disso, eu faço... Esta zona do pescoço penso que é uma zona que muitas vezes as pessoas se esquecem. Não, mas eu ponho orelhas, as mãos... As orelhas, pois é. Na praia, quando vou à praia, eu vou muito cedo e venho muito cedo embora. Ponho nos pés também e na zona atrás dos joelhos, apesar de eu não gostar muito de estar de barriga para baixo, mas ponho. Sente grandes alterações na sua pele com a exposição ao sol? Nunca fico morena, fico sempre meia dourada e muito sardenta, e tenho muito preocupação, porque também faço alergia ao sol, fico toda empipocada, com muita alergia, com muita comichão e portanto... Então mesmo assim consegue ir à praia? Só vou períodos muito curtos e tem que ser muito, quer dizer, no primeiro dia 10 minutos, no segundo dia 15 minutos, no terceiro dia vou aumentar. Tem que ir aos bocadinhos. Exatamente. E também gosto muito da praia de manhã, de tarde já não gosto e portanto vou até por volta das 11, 11h30. A manhã é mais fresca geralmente. E a luminosidade, também gosto muito mais da luminosidade da manhã do que da tarde, que fico um bocado nervosa e portanto eu acho que o sol e a praia é para nos disporem bem e não é para uma pessoa sair irritada de lá. Pois no seu caso tem muitos cuidados. E começou a ter esses cuidados já adulta ou ainda em menina já tinha esses cuidados? Lembro-me que em criança não havia estes protetores solares, mas lembro-me em criança da minha mãe pôr-me, na altura punha um creme que hoje ainda existe e manteiga de cacau, que era uma coisa que ainda hoje, o cheirinho que me vem não havia o protetor solar. Como é. Mas e a manteiga de cacau protegia? Eu acho que não, acho que hidratava, não sei, mas sei que tinham essa preocupação e lembro perfeitamente, na praia eu andava sempre muito vestida, os outros meninos andavam sem nada, mas eu andava sempre com blusas e não sei o quê, porque... Portanto, os seus pais já tinham a noção também, tinham noção de tinha a pele muito clara e que, portanto, tinham que a proteger do sol. Sim, lembro perfeitamente disso. Tem filhos? Não. Não. E de perguntar também se tinha esses cuidados com as crianças. Mas sou educadora e tenho sempre essa... Ah, é? Mas tu trabalha com muitas crianças. Sim. E uma das coisas que... É importante também essa sensibilização das educadoras? Sim. Por exemplo, um erro que eu acho que nós, educadoras... Eu já não caio nisso, é as crianças só serem besuntadas na praia. Elas devem ser sempre... O protetor deve ser sempre posto ou no jardim infantil ou em casa. Depois na praia tem que ser reforçado. Não é? Mas antes, porque é meia hora pelo menos antes de irmos para a praia, porque não é quando lá chegamos e os meninos também andarem sempre de chapéu. Com muitas crianças, imagina o tempo que se demora. Exato, chapéu, a t-shirt, quanto mais vestidinhos, melhor. Muito obrigada pela vossa participação e também pelas experiências que nos contaram. Osvaldo Correia, quer comentar algumas destas ideias que aqui ficaram do nosso público? Acho que foram, de facto, oportunidades e foi uns bons depoimentos, nomeadamente da questão da proteção. Vimos duas pessoas com um fototipo, com um tipo de pele diferente. Exatamente. Uns que se julgam protegidos naturalmente e que, de facto, parcialmente e geneticamente não estão suscetíveis, mas que não se julguem estes que são mais morenos,
que pelo facto de não ficarem vermelhos, estão naturalmente protegidos, não precisam de proteção e podem passar lá todo o dia. Mentira. Ao fim de uma hora e meia, 2 horas, não há nenhum protetor que de facto tenha eficácia, como está dito muitas vezes nos rótulos, e mesmo esse que está nos rótulos é preciso saber que os protetores solares têm que ser colocados em camada que seja, digamos, razoável, porque há aí uns fluidos, extremamente fluidos e transparentes, que na prática não funcionam na proteção adequada. E o que foi dito, e muito bem, pelo educador, é que a questão da aplicação, da reaplicação, mas sobretudo da roupa. Digamos, eu diria que deveria ser falta de material escolar ou ir à praia, não ter o chapéu de aba larga, uma camisola que cubra adequadamente os antebraços e não aquelas que são de alcinhas ou que, digamos, de meia manga ou manga curta, mas que cubra adequadamente, e uns calções compridos, porque efetivamente a roupa é o melhor protetor e ela está acessível a toda a gente. Embora existam alguns tecidos mais especiais, como proteção solar, que hoje em dia será um futuro, está acessível a todas as pessoas e que se desmistifique, se o tecido for compacto, qualquer cor serve como proteção. Mas para tecidos mais finos, mais leves, com malha muito aberta, as cores escuras é preferível em termos de proteção ultravioleta. Podem ser mais quentes, mas protegem mais dos ultravioletas, isto é claro. E a questão dos ultravioletas também é um tema extremamente importante, porque é agora em junho que vão para as férias escolares, em maio e junho, e precisamente também com ações conjuntas entre a Associação e o Instituto Português de Mar e Atmosfera, conseguiu-se perceber que os índices de ultravioleta eram, em maio e junho, por vezes tão elevados como em julho e agosto, e precisamente surgiam as alergias solares, ou os choques térmicos, ou as queimaduras nas pequeninos, que é precisamente quando eles vão fazer as férias. Portanto, hoje existe oportunidade na internet, muitas vezes nos telefones das próprias pessoas, acederem ao site do Instituto Português de Mar e Atmosfera e verem não só a questão da temperatura, mas a questão dos ultravioletas, porque nem sempre há correlação entre uma temperatura elevada e um índice de ultravioleta elevado. Por vezes, que informação é que devemos procurar aí? E como é que devemos reagir a essa informação? É precisamente, se for a site, vão ver por localidade, tem informação da temperatura, do ultravioleta, como tem, por exemplo, da temperatura das águas. Mas é preciso saber ler essa informação? É preciso saber interpretá-la? Correto. Temos que saber que é uma escala, de 0 a 11, e essa escala, a partir do índice do V 5, 6, começa a ser mesmo arriscada, as pessoas têm que proteger. 7 ou 8 é alto, e se depois formos para 9, 10 e 11, pode chegar ao extremo. E nós temos dias seguidos, por vezes, com 7, 8 e 9, para não dizer mais, não só em agosto, por vezes até nem é tanto em agosto, mas às vezes em junho e em maio. Portanto, as pessoas devem consultar isso, porque o risco de queimaduras está muito associado ao índice do V. E isso é importante não só para as escolas, para os adolescentes, para as crianças, mas para os trabalhadores ao ar livre. Isso é extremamente importante, porque há um conjunto de população que é do interior ou não do interior, que deve ter noção de que não é só que está o calor. Porque nós somos, por exemplo, aqui no Norte, temos muitas vezes tempos em que são enublados, são frescos pela manhã, que não se associam com a temperatura e as pessoas descuidam-se e apanham a queimadura solar. E por isso é que no livrinho diz vento e nevoeiro dão sol matreiro. E são coisas simples e as pessoas percebem o calor, isso. Não é? Exatamente, e as pessoas têm que ter essa noção. Portanto, estejam atentos ao índice de ultravioleta e há por vezes flutuações. Nós, por exemplo, na semana passada tivemos índice do V num dia que estava 7 e 8 e depois no outro dia estava 3. As pessoas têm que ter essa noção, não ser de uma forma obsessiva, mas terem nestas cuidados. fases de mudanças de estação, muitas vezes isso pode haver essas surpresas. Exato. E é essas surpresas que nós queremos antecipá-las e podemos evitá-las e conviver com o sol. Paulo Ribeiro, quando escolhemos os óculos de sol, devemos ter atenção a quê? Se queremos proteger os nossos olhos, é porque a gente vê óculos de sol por todo lado, não é? De todos os géneros e feitios. Imagino que nem todos eles protejam realmente os nossos olhos. A recomendação é que tenham um filtro ultravioleta. Portanto, as lentes de qualidade têm a marca e para saber que filtram os ultravioletas, porque senão passa a ser um risco. Quer dizer, o sol deixa de nos incomodar. Portanto, isso é uma informação que vem com os óculos. Ela vem, os vendedores têm, digamos, as ópticas que vendem. Mas nós hoje não encontramos óculos de sol em qualquer lado. Em qualquer lado, mas algumas têm marca e outras não têm essa marca de ultravioleta. Portanto, isso é que é importante. Isso é que é importante, porque se não tiver marca de ultravioleta, não quer dizer que não se possa usar, mas tem que saber que não tem. Porque, digamos, como o sol deixa de incomodar, nós podemos olhar. Na prática não estão a proteger-nos. Não estão a proteger, estão-nos a dar conforto só. Portanto, é aí só que está a recomendação. Mas, diga. Em relação às crianças, é importante que elas usem em alguma circunstância óculos de sol também ou não? Se tiverem uma exposição muito prolongada, eventualmente naquelas horas em que os ultravioletas são
maiores nos dias em que digamos, está indicado que o nível de ultravioletas ultrapassou, eventualmente sim. Mas também não condenar um miúdo agora a andar com os óculos só porque começou o sol a aparecer, também acho perfeitamente excessivo, não é? Temos falado sobretudo dos problemas que o sol nos pode trazer aos olhos, mas imagino que o sol também nos traga benefícios? Claro, sim, a conversa pode ser um bocadinho aligeirada, está a ser um bocado Que benefícios são esses? Que benefícios são esses? Todos nós sabemos, o senso comum sabe, por exemplo, que há doenças de foro psiquiátrico que se agravam muito, por exemplo, na primavera, e sabemos, por exemplo, nos países nórdicos, a taxa de suicídios aumenta quando começa o inverno, aqueles invernos muito prolongados, e começam a aumentar. Quer dizer que todos nós nascemos sob, digamos, a influência da gravidade e da luz solar. Portanto, não podemos esquecer isso. E a luz regula-nos em muito mais extensão do que aquilo que nós possamos imaginar. O ritmo circadiano, quer dizer, o acordar de manhã e o adormecer à noite, e quando acordamos, digamos, o sol determina, a luz solar determina um conjunto de modificações no nosso corpo para nos adaptarmos ao dia. Não é só estarmos acordados. É a tensão arterial, a temperatura, digamos, as hormonas, tudo isso está preparado durante o dia para o animal se defender, digamos, procurar a comida e se defender dos predadores. Isto inicialmente era assim. Hoje em dia o que acontece é que, digamos, conhecemos mais profundamente, digamos, os diversos tipos de comprimento de onda que o Sol tem e podemos usar isso em nosso benefício. Isto é possível fazer tratamentos a uma gama enorme de doenças, desde o foro psíquico e psicológico até cansaço e até sintomas que aparentemente são físicos, o próprio jet lag, utilizando filtros que reforçam e aumentam ou reforçam ou anulam certos comprimentos de onda que nós sabemos que têm influências diferentes. Na prática são, de uma forma simples, tratamentos de luz. Tratamentos de luz, se quiser, exatamente, que entram através dos olhos, digamos assim, porque há tratamentos de luz através da pele. Isso não estou a falar. Mas através do olho, da influência que tem certos comprimentos de onda. Se quiser, assim, numa expressão muito simplista, mas digamos, toda a luz, digamos, no comprimento de onda da tendência do vermelho, digamos, são mais estimulantes e mais excitantes. Digamos, prepara-nos para o dia. Aumenta-nos a tensão arterial, dão-nos mais estímulo, mais força, mais alegria, somos mais agressivos, compramos mais. É por isso que, digamos, há estudos do marketing que quando nós queremos no supermercado que se vendam mais coisas, põe-se panos laranjas e escolaranjas que aumentam a agressividade, o instinto sexual, o instinto da compra. E o azul, o contrário, quer dizer, deprime-nos mais um bocado, dá-nos mais sono, tornamos-nos menos agressivos e, por conseguinte, prepara-nos para um conjunto de transformações que dão origem à noite. Em situações extremas, digamos, de doença, isto pode ser reforçado ou anulado. Quer dizer, aí já se usa como terapêutica, usando filtros e luz, digamos assim. Isso é feito em Portugal com frequência? Não, isto não é feito, isto, digamos, começou a ser estudado já há muitos anos, mais no âmbito da psicologia. Nos Estados Unidos isto está mais desenvolvido, mas, digamos, muitas vezes, de uma forma injusta, associado às paramedicinas e às medicinas alternativas, no mau sentido, porque não estou a dizer mal das medicinas alternativas, mas, digamos, é um assunto que pode ser tratado cientificamente de uma forma, digamos, séria e comprovada, e que existe e que pode ser explorado. Osvaldo, ao nível da pele também, este tipo de tratamento pode ser importante? Eu queria reforçar aquilo que já abordamos. Nós partilhamos não só da parte emocional, mas da parte de dermatoses. Há um conjunto de doenças de pele que beneficiam com exposição à luz. Aliás, eu diria a luz, mas a luminosidade. Nós tivemos independentemente de estar muito calor ou muito UV, se vimos um dia iluminado, nós ficamos psicologicamente melhor. E isto deve ser uma prática. As pessoas não devem ficar fechadas em casa, junto do computador. Os jovens muitas vezes ficam mais agressivos porque estão fechados. É preciso luminosidade. Os espaços de trabalho deviam ser, no fundo, criados com esse sentido de luminosidade, que é diferente de estar exposto a ultravioleta e que é diferente de estar exposto a índices de ultravioleta, às vezes, que são elevados, como naquele dos solares, que é diferente de estarmos nas horas piores. Nós precisamos do início do dia e, deixe-me dizer, ainda há bocadinho educador, do final do dia. Eu gosto também muito da manhã, mas adoro o final do dia. E temos que perceber que os portugueses não se levantam cedo. E não vale a pena porque não vão levantar-se cedo. Porque cedo, quando é de manhã, quando estamos a falar em junho, eu então tinha que dizer às pessoas, que não vou dizer, como é óbvio, que o senhor deve ir para a praia às 8 horas e deve regressar às 9h30, 10, 11. Porque esta, de facto, é a realidade. Porque há dias em que às 11 horas e 11h30, nos índices de ultravioleta elevado, não se pode estar exposto.
E lembro às pessoas, começa o dia às 6h30, 7 menos 1/4 e luminosidade às 7 horas. Então às 10 temos 3 horas de luminosidade. E está a subir. Ou seja, muitas vezes já passou o protetor que eu tinha colocado horas atrás, já tomei um banho e já nem tenho lá sequer protetor. É muito mais arriscado essas horas das 11, 11h30, meio-dia, que são muitas vezes as horas de regresso daqueles que, entre aspas, se portam bem. Mas estávamos a falar dos benefícios, dos benefícios do sol, já me passou outra vez para os prejuízos. Mas é importante o final do dia, é o benefício do final do dia, é isso que eu quero chegar. O final do dia é ótimo para passear as crianças, o adulto, o idoso, não fiquem fechados dentro de casa. Nós precisamos de luz. Precisamos de luminosidade física e psicologicamente. E a nossa pele também precisa. E a pele precisa. E beneficia determinados problemas de pele, por exemplo. A vulgar descamação tipo dermite seborreica, vulgo caspa, melhora. Que às vezes as pessoas andam mais irritadas com borbulhitas, melhora no final do dia. Não é à hora do pior, mas ao final do dia. Portanto, perceber que os dermatologistas não são contra o sol. Nós até utilizamos determinado tipo de fontes de luz para tratar problemas de pele. Por exemplo? Mas psoríases, eczemas atópicos, os chamados líquens, há várias situações do vitíligo, por exemplo, há várias situações em que podemos beneficiar da luz. Portanto, a luz tem uma série de benefícios. Daí, mais uma vez, saber conviver com a luz, saber conviver com o sol e reforço, luminosidade é diferente de UV. E isso é extremamente importante. Apesar de, e como falava no início do programa, hoje haver um incentivo maior à prática do desporto e a estar ao ar livre, o que é certo é que nós fomos-nos fechando cada vez mais no trabalho e na nossa vida, no dia-a-dia, e as crianças também passam cada vez menos tempo ao ar livre, nós vivemos cada vez mais fechados. Portanto, menos expostos à luz, de uma forma geral. Imagino que para o bem e para o mal, ou seja, para o mal porque se nos expomos menos diariamente à luz, quando de repente nos expomos para ir à praia ou de férias, ele torna-se mais agressivo, estamos menos habituados ao sol, mas também para as doenças de pele, que eu imagino que tenham crescido também à custa do nosso tempo de sombra, não? De estarmos demasiado fechados. Se há exagero, há estas formas de eczemas, podemos pôr aqui uma série de nomes, mas estas formas de irritação da pele de eczemas, ou às vezes até de prurido. A luz pode ser benéfica e, mais uma vez, reforço o culto do final do dia. Nós frequentemente dizemos, é a melhor maneira de prepararmos para o sol, é no final do dia, tipo 1 ou 1h30 antes do sol se pôr, exponha-se 5, 10 minutos, 1/4 de hora à luz lá em casa. Não tem que ser na praia. Como, obviamente pode ser à varanda, pode ser no jardim. E essa é a melhor maneira de preparar a pele para evitar precisamente os choques térmicos e algumas dessas alergias solares. Exposição lenta, gradual, à luz, numa hora em que o índice de ultravioleta é baixo. E que é necessariamente ou muito no início ou mais para o final do dia, que, digamos, a luz do dia de logo de manhã eu também acho que é estimulante e energética, mas também no final do dia é romântica. Podemos usar as duas, porque exatamente, não? Cada uma com o seu ambiente. Vamos conhecer agora o caso de um colega nosso da RTP, aliás, é um caso que já foi divulgado algumas vezes, o Jorge Gabriel. Há cerca de 4 anos ele detectou um sinal suspeito e os exames mostraram que se tratava de cancro de pele. Bom, o Jorge tem partilhado esta história dele, da vida dele, de uma forma pública, precisamente para servir como apelo e como prevenção para este tipo de problemas de saúde. O Jorge Gabriel sempre lidou com o cancro na pele dos outros. O tema foi sempre recorrente nos muitos programas que apresentou, mas quis o destino que, de repente, um sinal suspeito o fizesse olhar para a doença em causa própria. Foi estar após um banho a secar-me que percebi que um sinal que eu ostentava próximo da zona do tórax tinha mudado de cor, aparentemente tinha mudado de cor. Eu não levei essa minha desconfiança muito a sério. Era algo que podia eu estar sugestionado pelas entrevistas que tinha feito e podia estar a exagerar na análise, aproveitando o facto de ter alguns convidados dermatologistas no programa. Acabei por questionar um deles, o professor Osvaldo, que fez uma observação com uma lente que tinha no carro e me disse para eu não ficar preocupado. No entanto, à saída, voltou para trás e disse: Jorge, vá ao meu consultório. Feita uma análise a uma biópsia do sinal, o resultado trouxe com ele um diagnóstico. E, efetivamente, provou-se que era um melanoma de um tamanho ínfimo, e ainda bem, porque foi mesmo no início do desenvolvimento do mesmo. E mais outro aspecto curioso foi quando a notícia me foi divulgada pelo professor,
eu iria de férias uma semana depois. E o professor pergunta-me para onde é que eu ia de férias. Disse para Porto Santo. Ora bolas, Porto Santo e Madeira. Porto Santo e Madeira, os dois locais do país com maior índice UV. Ok, mas você não vai de penso agora vai andar de penso na praia, nem pensa nisso. Vá lá de férias. Chego a casa, tenho um telefonema do consultório do doutor a dizer não. Jorge, se não se importar para ficar descansado, venha aqui ao consultório quando lhe der jeito, antes de ir de férias, e vamos tirar o sinal. E assim foi. Hoje, o Jorge não tem dúvidas de que, com uma camada do ozono fragilizada, o sol não está para brincadeiras. E no que ao melanoma diz respeito, acredita que nunca a hipocondria fez tanto sentido. A Madeira, os Açores também muitas vezes, mas principalmente a Madeira e Porto Santo, têm índices do UV de grau máximo, portanto, ao mesmo nível do Equador. Com o nosso corpo e com as mensagens que ele nos difunde, eu acho que nós não devemos correr riscos e acho que devemos efetivamente ser hipocondríacos. Agora é o nosso corpo que, através do espelho, através da fotografia, através da imagem, nos pode ajudar, pode ser o nosso colaborador para que nós descobramos cedo o que nos pode vir a afligir e nos pode vir a trazer problemas graves. O Jorge fala deste cancro sem qualquer preconceito. Para ele, dar entrevistas como esta é uma missão de serviço público que assume como sua. Agora já sabe, pode estar habituado a vê-lo dentro do ecrã, mas a história que ele aqui partilhou não tem fronteiras de enquadramento. Os perigos do sol podem, mais cedo ou mais tarde, tocar também na sua pele. O testemunho do Jorge Gabriel na primeira pessoa para alertar também a que todos estamos sensíveis a este problema e tenhamos atenção aos riscos que o sol pode provocar. Vamos ouvir mais alguns testemunhos aqui do nosso público. Olá, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Nelson. Nelson, geralmente porta-se bem ao sol, tem cuidados, não tem ou não se preocupa muito? Sim, por norma, eu costumo ir com a minha filha para a praia mais ao final do dia, quando ela sai da escola, 5h30, 6 horas. O fator que eu utilizo é o fator 50. Quantos anos é que ela tem? 5 anos, mas no último verão tinha 4 ainda. Uhum. Uma dica que eu tentei lhe dar a ela foi que quando ela olhar pôr-se de costas para o sol, quando a sombra for maior que ela, é mais saudável andar ao sol. Uhum. Não faz tão mal. Não vai para a praia sozinha, que é pequenina, não é? Não, está comigo. Ela gosta muito de brincar na areia e foi a forma que eu encontrei dela não ir para a areia, não fugir do guarda-sol. Sim. Quando está o sol muito forte. Por norma só vamos de manhã ou ao final do dia. Uhum. E tem cuidado só com ela ou tem cuidado consigo também? Comigo, por norma, a nível de proteção, utilizo mais nos ombros, que é onde a parte que eu costumo estar mais exposto. Mas eu também, a maior parte do sol mais perigoso, o guarda-sol é meu e da minha filha, quase sempre. Está debaixo do guarda-sol? Sim, por E acha norma. que debaixo do guarda-sol está protegido? Contém também o creme sempre. Sim, coloco tem o creme, protetor. sim, No seu caso só nos ombros, não é? Nos ombros, sim. Coloco por norma nos ombros, que é o que mais tenho exposto. Uhum. Mas tem mais cuidado é com a pequenina, não é? Sim, sempre. Muito obrigada. Vamos ouvir outra opinião, olá. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Gosta de sol? Sim, muito. É? Faz-lhe bem o sol? Sim. Sente-se confortável quando está mais luz ou não? Sim, gosto muito de estar ao sol. E anda muito ao ar livre ou nem por isso? Ando. Anda bastante? Muito, sim. Só de verão ou de inverno também? Sim, de inverno também gosto de passear. Também. E protege-se? Não me protejo muito. Não? Mas também tenho muita preocupação com a minha filha. Nem de inverno nem de verão nunca se protege? Raramente. Não, vai para a praia? De inverno? De verão? De verão, sim. Vai para a praia? Sim. É muito raro meter protetor. É mais nos outros. É? Sim. Põe na sua filha? Sim. Porquê? Me meto antes de lhe vestir a roupa, em casa. Em casa ainda? Sim. E depois reforça na praia? Sim. Ela é pequenina? Tem 1 ano e 4 meses. O ano passado eu meto-a dentro da tenda, mas com o protetor na mesma. Com o protetor na mesma. E vai aqui, às horas de menos calor, provavelmente? Sim, de manhã e depois das 4. Depois das 4. E expõe-se ao sol durante esse tempo? Eu? Sim. Sim. Expõe-se? Sim. E não põe protetor? Muito raro mesmo. Mas não põe porque não gosta? Acha que está protegida? Que é porque me esqueço. É porque se esquece? Sim. Ou gosta de se ver moreninha? Porque eu gosto de me ver morena. Gosta de se ver morena, não é? Nunca pensa nisso, de que daqui a amanhã pode vir a ter um problema de pele, não? Agora que ouço os casos, sim. Quando ouve, Sim. depois esquece quando vai para a praia, não é? Pois, é o problema.
Gosta de sol, portanto. Olha, e já agora, costuma ir bronzear-se também fora da praia ou não? Mas depois, quando chegamos a casa e vemos a pele a escamar, lá vêm os protetores e vou à farmácia. Não pode ser protetor, aí tem que ser uns hidratantes e outras coisas de género, não é? Isso depois já vou à farmácia. Com alguma... Mais também nos ombros. Acontece muito, depois da pele estar demasiado massacrada devido a excesso de sol. Sim. E tem que ir à farmácia. O que é que faz? A seguir vai-se proteger? Pois, depois tem que ir buscar os hidratantes à farmácia para hidratar bem a pele. Isso acontece muitas vezes, é? Não é assim muitas vezes, mas já me aconteceu. Vai ter que se proteger. Sim. Olá. Boa tarde, bem-vindo. É morninho, anda ao sol. Sou que já fui à praia 4 vezes, que eu moro na zona de Espinho. Sim. E não ponho protetor nenhum na pele. Não põe? Não, nada. Mas já há muitos anos que não ponho nada. Mas porquê? Porquê? Porque vou para a praia a primeira vez, estou meia hora ao sol e venho-me embora. Não nas horas perigosas. Sim. No outro dia, se for, estou mais um bocadinho, 5 ou 10 minutos, mais da meia hora, não passa disso. Nunca vem vermelho para casa? Nunca venho, já fui para a praia 4 vezes ou 5, já andei a nadar no mar, na Baía, em Espinho, e talvez já estou moreno, e não ponho nada na pele. A não ser quando chego a casa, tomo banho e a seguir ponho um hidratante. Exatamente. Nada mais. Mas porquê? Não gosta de protetor solar? Não gosto. De que é que não gosta? Não gosto porque a gente descuida-se um bocado, pega a areia. Fica tudo colado. Exatamente. E eu cuido-me, e o sol é maravilhoso. O sol, o nosso sol é a coisa mais linda que a gente tem. E, portanto, sinto-me bem assim. E já fui ao Brasil, já fui à Espanha, já fui a outras praias e tenho esse cuidado e tenho andado... Vai aos bocadinhos. Aos bocadinhos. Nunca, às vezes as pessoas vão um dia para a praia, depois ficam... Querem apanhar o sol todo de uma vez, não é? Querem ficar morenos numa vez só. Isso tem que ser muito devagarinho, temos tempo. Tem essa disciplina. Exatamente. Isso também com certeza vai... E ando a pé à noite, em Espinho, se me apetecer durante a tarde vou dar um passeio em Espinho, não tenho problema nenhum. E isso é o que é preciso a gente saber. Sai com ar, que é outra coisa que o sol dá, não é? A gente fica com essa cor porque o sol é maravilhoso. Fica com um ar saudável. Exatamente. O que não quer dizer que se esteja. Exato. Mas pode não estar. Muito obrigada pelos vossos testemunhos também. Quem quer comentar? Cristiana, quer comentar estes testemunhos que ouvimos aqui? Dá-me a minha pior tarefa, não é? E esta dicotomia é muito interessante, não é? Dos pais com crianças pequenas que protegem exaustivamente as crianças, precisamente mas a eles aquilo que lhe estava a dizer, não é? Muito nós temos a noção que com os nossos filhos temos de ter cuidado, mas nós já não precisamos. O que é totalmente mentira. Devemos nos proteger tanto como as crianças e se calhar até mais, porque quando éramos crianças já não fomos protegidos ou não tivemos tanto esses cuidados. E depois, porque efetivamente, em termos psicológicos, em termos educativos, se quisermos, os filhos, quando veem os pais a colocar o protetor solar neles, nos filhos, e não põem depois nos próprios pais, questionam, efetivamente, e enquanto são crianças, que remédio, porque não vão dizer que não ao pai, mas depois quando começam a ter alguma autonomia de porem o protetor, então dizem que também não põem porque o pai também não põe, ou então põem só nos ombros, porque é uma zona que efetivamente temos uma incidência mais direta, ou então não põem nas pernas. Porquê que há zonas que nós queimamos mais do que outras? Tem a ver com a nossa própria forma como nós estamos expostos, não é? E com a incidência dos raios solares sobre nós. Isso é muito importante. Houve aqui coisas apaixonantes para comentar, eu diria. Mas, pegando neste último, porque é que há zonas, isto leva muitas vezes as pessoas... Eu cá, não fico cá deitado ao sol, como aqueles que estão lá em cima, a apanhar sol no grelhador. Eu cá ando a caminhar para trás e para a frente. E eu costumo dizer que o sol vai atrás de si. E, de facto, o sol tem uma incidência, dependendo do caráter, se é oblíquo ou ainda perpendicular, o risco de apanhar queimadura é mais em algumas zonas e os ombros e o tronco são, de facto, os locais onde existe mais risco de queimadura. Nós conseguimos saber facilmente se uma pessoa apanhou queimadura solar ou não pelo aparecimento progressivo, em maior número, daquilo que parecem sardas nas costas, por exemplo, no tronco, e isso traduz-nos que apanhou uma queimadura solar ou várias queimaduras solares, não sabemos há quanto tempo. E nós sabemos que isso é um dos fatores de risco principal para aparecer a tal nova lesão que pode ser um melanoma. E aqui que nós aconselhamos a ajudar o autoexame é fundamental. As pessoas com a câmara digital,
uma máquina fotográfica, fotografem 2 ou 3 fotos à frente, 2 ou 3 fotos atrás, coloquem dos lados, coloquem nas pernas, para ter uma noção de memória, para compararem, passado 1 mês ou 2 meses, dependendo do risco de cada uma das pessoas, se tem muito risco mensal, se tem menos risco de 2 em 2 meses, para comparar se há novidades de lesões. Portanto, o local. Sabemos que, por exemplo, as formas mais avançadas, quando já há atrasos de diagnóstico, onde é que são? Os melanomas, por exemplo. Quando é que surgem os chamados melanomas nodulares, que são os mais agressivos, é tipicamente no homem, no tronco, sobretudo na parte inferior do tronco, porque o homem, quando eu lhe pergunto, senhor, há quanto tempo é que tem este sinal? Mas que sinal, doutor? Este sinal aqui nas costas. Eu sei lá, nas costas. O homem não olha para as costas. A senhora ainda vai ajeitando o cabelo e tal, olha para o espelho e é isso, utilizem os espelhos. E outro local, deixa-me dizer, que é a questão, por exemplo, dos membros inferiores, dos pés. As pessoas esquecem-se. Não é para aparecer um sinal do pé que tem que tirar todos os sinais que têm que ser tirados. Não, não é verdade. Mas há, de facto, sinais que podem ter um comportamento mais agressivo e é preciso inspecionar os pés. Temos que fazer uma inspeção de cima a baixo para, de facto, nós conhecermos o nosso corpo, para vermos as diferenças. E acrescentar... Sim, eu não queria acrescentar, só queria desalinhar um bocadinho a conversa. Desalinha? Pode ser. Pode, claro. A propósito, o senhor que estava ali a falar, dizia que gostava muito do sol, eu gostava de citar, há uma carta das últimas que Camilo Castelo Branco escreveu, antes da morte, já estava numa fase deprimida, e que dizia: meu Barbosa, estou cego, sou infeliz, e porque o sol e as mulheres é a coisa mais linda que o mundo tem. É por isso que o senhor... Não, e é importante, mas ele disse ali aquilo que exatamente, não sei se reparou, mas na população, temos aqui exemplos da população com interiorização clara de mensagens que são frutos de campanhas. Não imagina como é que estou deliciado a ouvir isto, quando aquele pai da criança ensinou à filha a sombra aumentada, hora apropriada. Isso foi um termo criado por nós. E está na população. A exposição lenta, gradual à luz é o que minimiza o risco da queimadura. Exato, e encontrar imagens simples e pequenos truques que podem ajudar. Tem a ver muito com aquilo que vamos enculturando ao longo da nossa vida, e ao não é? longo de anos. Os relógios de sol, por exemplo, né, que antigamente tanto eram usados, faziam justamente isto. Explicavam às pessoas que o local do sol, não é, direcionaria qual a hora em que estaríamos. Não é? Isso também acaba por ser. Mas é verdade que, no fundo, campanhas com imagens e com mensagens simples funcionam muito melhor. Assimilar, não é? E que permitam às pessoas perceberem o que é que têm que fazer. Sejam práticas, que resolvam problemas práticos. Isto que está aqui a ser extremamente importante. Nós tivéssemos... A dificuldade é os adolescentes e adultos jovens. Nós precisamos que adolescentes e adultos jovens que são do desporto ou ídolos, que de facto partilhem estes conhecimentos e que sensibilizem a população. Hoje tivemos aqui exemplos de pessoas, pacientes, direto e indiretamente, que partilharam a sua experiência, porque de facto pode bater-nos à porta de qualquer um de nós, a mim próprio pode bater, e portanto temos que ter essa noção de dar esse testemunho, as pessoas perceberem alto, afinal também aconteceu naquele e naquela, pode acontecer connosco, e a importância dos testemunhos é de facto importante. Claro. Por Vamos isto voltar mesmo. então E a um desses testemunhos, que é a Maria da Cristiano. Graça. Maria da Graça, mudou alguma coisa no seu comportamento com a praia, com as coisas que gosta, com o sol, com a sua forma de estar? O que é que mudou? O que é que sente que mudou? Exponho menos tempo. Mas vai à praia na mesma, continua a gostar de praia? Ponho muito mais vezes o protetor solar, uso chapéu, uso óculos e às vezes até enfio uma t-shirt. É? Que não era coisa que fazia, com certeza, antes. Mas continua a gostar de ir à praia? Adoro ir à praia e apanhar sol. Não tenho medo nenhum, o que tenho as minhas precauções, claro. Portanto, tornou-se na prática mais consciente, digamos assim, em relação a estas questões e a proteger-se um pouco mais. Sim. E também faz isso à sua volta, com as pessoas que conhece? Faço com os meus filhos. Então? Mas os meus filhos já são muito crescidos, de modo que já não ligam muito, mas têm cuidado, porque apanharam um susto enorme comigo e, portanto, também já se previnem, não tanto como eu gostaria, mas sobretudo mais velho. Mas eles também gostam de sol, é? Gostam. Saem à mãe. E são louros, de olhos claros, de modo que é o seu caso também, não é? Foi, eu sou ruiva. Os tipos de pele, nós não falámos aqui muito disso, mas os tipos de pele são fundamentais também, não é? Em relação à nossa capacidade, digamos assim, que para apanhar sol, mais sol ou menos sol, não é?
Temos que ter a noção de que qualquer que seja o fototipo, temos que ter aqui alguns cuidados e não nos podemos expor impunemente, pensando que estamos protegidos naturalmente. Agora, como é evidente, fototipo mais claro, 1 ou 2, os ruivos, os louros, os mais clarinhos, efetivamente têm que ter este cuidado acrescido. Eu penso que também é a mensagem que nós passamos muito, nós também vamos tendo estas mensagens fáceis de decorar. De alguns anos esta parte, a nossa mensagem passa muito pelo topas. Nós temos que topar, deixa-me passar esta expressão, que temos que usar aqui alguns elementos essenciais. A t-shirt, os óculos, o protetor, a água e a sombra. E houve uma vez numa escola que me perguntavam assim, mas então e as horas? E muito rapidamente trocamos aqui este acróstico e dissemos, então fazemos como aos tropas e também vamos andar muito direitinhos com as nossas horas e usamos um relógio para que tudo conjugue. Agora, claro que temos que ter sempre em conta com isto tudo o nosso fototipo, onde é que nós estamos, se na praia, se no campo, se em Portugal, se em qualquer outro local, e temos a noção que este sol, sendo muito positivo, também nos pode trazer algumas agruras. De que o sol é positivo, claro que o que sol sim, traz claro que alegria. sim. Porque que é inegável. desfrutá-lo. Repare, nunca podemos trabalhar com as pessoas indo contra aquilo que é verdade e que todos nós também sentimos. Agora, temos é que cada vez mais combater algumas crenças irrealistas. Por exemplo, a crença de que se eu puser o protetor não bronzeio. Eu bronzeio, a minha pele reage na mesma. Agora, reage de forma protegida. Antigamente é que nós tínhamos protetores muito baixinhos e o que nos apareciam mais eram os bronzeadores. E todos nós ouvíamos falar, há pouco, da manteiga de cacau, por exemplo. A manteiga de cacau não protegia. Exatamente. Hidratava no máximo dos máximos, digo eu, não é? Mas o certo, assim como hoje em dia, na minha meninice, usava-se muito determinados óleos, que também não protegiam rigorosamente nada. Mas cheiravam tão bem. Mas agora ouve-se novamente os adolescentes e jovens voltarem a esta moda, o que, a meu ver, é dramático. Temos que continuar a reforçar esta questão de que a pele bronzeará naturalmente, porque é uma das funções de proteção que ela tem. Nós, quando colocamos um protetor muito bronzeado, com uma escala de horas de praia muito rigorosa. Muito educativa, a exposição lenta, gradual à luz, permite que a pele mas sem protetor se também. Organize. Calma, ele parcialmente está correto e depois não está correto em algumas coisas, à luz da ciência atual pelo menos. Mas de qualquer forma a exposição lenta, gradual à luz cria condições para que a nossa pele crie os tais mecanismos de defesa que é a estimulação pelo melanócito de melanina. Mas não esquecer que um bronzeado não deixa de ser uma resposta de defesa a uma agressão que é a luz. Portanto, quando uma pessoa diz, eu estou muito bronzeado, ou então me diz, e eu coloquei um protetor solar e olha como eu fiquei com um bronzeado imenso, eu digo, é porque o protetor não te protegeu adequadamente. O que efetivamente nós temos que ter é percepção de que se temos fototipos diferentes, não temos que ficar todos com a mesma cor. E não vamos ficar todos com a mesma cor. Que as pessoas possam ter um estímulo de pigmento é saudável, mas não exagerado, não súbito, deve ser gradual e, obviamente, quando estamos com horas mais inadequadas, deve ser acrescentado de um protetor solar, que deve ser adequado ao tipo de pele e que deve ser 30 mais, como nós costumamos dizer, e que estejam atentos, particularmente atentos hoje em dia à indústria internacional, que quer criar a lógica de uma coisa transparente, superfluida, óleos, que pode não os proteger adequadamente da radiação, mesmo que não fiquem vermelhos, porque já sabemos, pela experiência dos morenos, que o facto de não ficar vermelho não quer dizer que não esteja realmente, digamos, protegido. Porque o facto de posso não ficar vermelho e estar a ser agredido por radiação, os ultravioletas que nós sabemos que são nevogénicos. O que é que isso quer dizer? Os UVA provocam-nos novos sinais. Nós vemos isso, por exemplo, nos estudos que fizemos e que estão bem patentes e que todos nós sabemos, as senhoras têm mais sinais na parte exterior dos braços do que os homens. Comparando, eu desafio as senhoras que hoje cheguem a casa e comparem a parte exterior com a parte interior e veem, de facto, que tem mais sinais na parte exterior e isso corresponde, de facto, às alças, muitas vezes. Portanto, o sol é nevogénico. Portanto, temos que ter cuidado que, além da exposição lenta gradual, naqueles índices ultravioleta mais elevados, temos que nos proteger e temos que modificar de horas. Nós, a propósito de relógio e tudo, falávamos muitas vezes das 12... As pessoas precisam ter regras. E tinha aquela regra do semáforo que nós também temos, que do vermelho, do verde e do amarelo, que toda a gente... Ok, das 11 às 12, das 16 às 17, em dias de UV não muito elevado, são horas amarelas, tem cuidado. Das 12 às 16 são vermelhas, devemos evitar a exposição intencional. Não é só à praia, não é sair da praia e ir para a piscina.
a exposição intencional ao sol deve ser evitada, ou então com proteção quando está no trabalho, acrescida, mas quando os índices de ultravioleta são mais de 5, 6, 7, o amarelo passa rapidamente para vermelho. Ou seja, nós temos que ter essa interpretação que em função da temperatura, mas sobretudo dos UVs, nós temos que modificar o horário solar. Exato, o nosso comportamento e também a nossa proteção. Eu tenho uma dúvida, Paulo Ribeiro, fala-se muito dos óculos de sol no verão e do sol, e o verão é uma altura também em que se vai muito para a piscina e que se toma muitos banhos no mar. Alguma agressão para os olhos, algum tipo de proteção, por exemplo, ao cloro das piscinas? Geralmente não se tem, ou não? Não tem qualquer tipo de problema aos olhos. Digamos, também não é tão mau assim, quer dizer, à última, depois de ter uma agressão, como está a dizer, e os olhos ficarem uma conjuntivite, se ela for muito incómoda, podem-se tratar a colírios próprios. É o máximo que pode acontecer. É o máximo que pode acontecer, portanto é incómodo e trata-se a colírios, digamos, que não têm risco e que são descongestionantes, no fundo, é uma questão de comodidade. Não sei se quer deixar mais alguma ideia, estamos mesmo no fecho, Osvaldo. Ou mostrar algumas das coisas que trouxe. O Zé Pintas, que está em português e inglês... Que é o quê? O que é o quê? O Zé Pintas é um livro que neste momento é um livro de educação que numa linguagem apropriada para crianças, mas que dá para adultos, que nasceu em 2003, já está adolescente, já internacionalizou e que está ao alcance de todos. E, aliás, estimulamos tem informação a cada uma sobre estas coisas que estivemos aqui a falar. Onde é que se encontra esse livro? No site da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo temos linguagem própria para crianças, para adultos, temos mensagens de saber conviver com o sol, que cuidados a ter, quais são os sinais que devemos ter cuidado e lembrar que o sol é amigo, não façamos dele um inimigo. Muito bem, muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil. Vamos ter as notícias dos parceiros da Sociedade Civil agora a seguir, vamos saber quais são as propostas que eles nos trazem hoje e eu volto já a seguir. Na Moita, a Casa dos Marcos tem à disposição uma unidade de internamento com 9 camas que estão em quartos individuais e adaptados para pessoas com doenças raras. Estão abertas as inscrições para quem necessitar de internamento, sendo que os doentes contam com o apoio da Unidade de Medicina Física e de Reabilitação da Associação Raríssimas. Na unidade, há um serviço que permite aos familiares dos doentes descansar enquanto os entes queridos estão a ser tratados. A mostra Lugares de Oração, que interpreta a vida dos frades dominicanos que viviam no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, está patente ao público até 4 de outubro. O mosteiro resulta do agradecimento a Santa Maria, feita pelo rei Dom João I, devido à vitória em Aljubarrota. É conhecido como o Mosteiro da Batalha. Integra a lista do Património da Humanidade, definida pela Unesco, e é o mais significativo edifício do gótico português. No âmbito do serviço educativo, o Mosteiro da Batalha oferece atividades como jogos e leitura de contos, assim como Paddy Papers, que permitem explorar os diversos espaços que tem. As visitas guiadas e programas de animação estão sujeitos a marcação prévia. No âmbito da moda, pode apreciar no Museu Nacional do Traje, em Lisboa, peças guardadas em baús e sótãos que foram resgatadas ao esquecimento pela atual Condessa de Anadia. Estudados e documentados pelo museu, a mostra é constituída por 117 trajes e 96 acessórios que foram usados entre 1750 e 1910. Estão em exibição até dia 27 de junho.